alta de casos de intoxicação por metanol está exigindo mais cuidado do brasileiro na hora de consumir bebidas, né? Tem gente confundindo sintomas de uma ressaca comum com uma possível contaminação. Assunto para o quadro Tá na Dúvida de hoje. Quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo é Isabela Correia. Oi, Isa, bem-vinda de volta. Oi, Marta, muito obrigada. Bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham. E agora a gente vai fazer um bate-papo bem bacana com um médico para dar algumas dicas de como identificar o que é sintoma realmente de uma possível intoxicação por metanol ou realmente que a pessoa apenas passou um pouquinho do ponto na bebida alcoólica e não tem que se preocupar com esse sintoma que seria mais grave. Estou acompanhada pelo doutor Matheus Gausa para dar essa orientação para a gente, doutor, porque a gente comentava agora há pouco que os casos estão cada vez mais crescendo no país e as pessoas estão muito preocupadas, né? Como identificar o que pode ser um sintoma realmente de uma intoxicação por metanol? Um ótimo dia para você. Bom dia, Isabela. Realmente a intoxicação por metanol ela é importante ser identificado o mais precoce possível, mas é um pouco difícil, porque no início os sintomas são muito parecidos. Tem aquela desinibição, descoordenação motor, um pouco de enjoo, dores de barriga, bem parecidos com o etanol, que é o álcool comum. Mas, diferentemente do etanol, o metanol ele é metabolizado no fígado em dois componentes diferentes, que é o formaldeído e o ácido fórmico. E esses componentes, à medida que acumulam no corpo, eles começam a surtir os efeitos que são um pouquinho mais sugestivos da intoxicação por metanol. E os mais clássicos deles seriam os sintomas visuais. Então, seria aquela visão mais turva que não está passando, visão borrada, pontos pretos na visão e, às vezes, até mais grave, a cegueira total. E sintomas neurológicos mais graves, convulsões, rebaixamento do nível de consciência, coma, às vezes, quando é muito grave, né? À medida que os metabólitos vão se acumulando, esses sintomas vão aparecendo. Então, quando eles vão aparecer, depende muito da dose que o paciente ingeriu. Hoje em dia a gente está identificando esses casos suspeitos, aquele paciente que teve ingestão alcoólica, entre 6 a 72 horas, que começaram a desenvolver ou mantiveram ou pioraram os sintomas de embriaguez, com sintomas gastrointestinais, dores abdominais, cólicas e enjoos, ou desenvolver esses sintomas neurológicos, como alteração visual ou coma, convulsões. Então, na vigência desses sintomas, é importante a gente identificar e ir para o pronto atendimento, porque realmente os casos estão aumentando, né? É até importante ressaltar que aqui em Santa Catarina, felizmente ainda nenhum caso foi constatado, mas são muito recorrentes em outros estados do país, principalmente em São Paulo, e é claro que essa preocupação também chega aqui na região sul do país. Quando o senhor falava sobre essa visão turva, embaralhada, quando seria assim o tempo necessário e mais indicado para procurar um médico? De repente, minha visão está um pouco embaçada. Será que eu espero meia hora ou uma hora até procurar por um especialista, até ir ao pronto-socorro da minha cidade? Realmente, é comum, depois da embriaguez, ter um pouco de visão turva. Então, hoje em dia, a gente está realmente definindo os casos suspeitos. É aquele paciente que terminou de ter a ingesta alcoólica e que após 6 horas a 72 horas está mantendo esses sintomas ou está piorando. O turvamento visual não está passando, ele está piorando, está começando a aparecer pontos pretos na visão. Então, por enquanto, o que a gente está definindo de caso suspeito é de 6 a 72 horas depois da última ingesta alcoólica. Muito bem, essa informação ela é muito importante, porque pode facilitar e muito, né, na distinção do que pode realmente ser um sintoma mais grave ou algo que faz parte de quando a pessoa passa um pouquinho do ponto e aí acaba sofrendo com aquela famosa ressaca. Doutor, lhe agradeço muito pela entrevista e também pelas indicações feitas a quem acompanha a gente. Eu que agradeço, viu? Bom dia. Muito bem, então, né, Marta? Dicas bem importantes para quem está acompanhando a gente, estar atento e principalmente a cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde.